Odair Helman, para você, o que é pífio? Ô Mauro, tudo bem? Para mim, o que que é pífio? Eu acho que pífio é você não ser honesto, você não conduzir a sua vida por um caminho do bem, um caminho de relação com os seus pares, de uma forma limpa, honesta. Então eu acho que isso é pífio. E o que não é patético? É o contrário disso, né, Mauro? É o contrário, é ter uma conduta pessoal e também profissional. Eu posso trazer para o lado do, do, do cargo que eu exerço, profissional, é você ter uma conduta reta, limpa, honesta, que certamente as coisas acontecerão para você e de uma forma muito melhor e muito mais leve durante a caminhada da nossa vida, né? Esse é o Dividida no All Sport. Entrevistado da vez é o Odair Helman, técnico de futebol. O Odair Helman está nos Emirados Árabes conversando com a gente. É uma diferença grande de fuso horário, né, Odair? Fala um pouquinho para a gente. Obrigado primeiro por participar aqui do Dividida, da sua carreira e desse momento e da sua vida nos Emirados. Você treinou o Al Ahly até pouco tempo atrás, se desligou do clube, mas continua mais um tempinho por aí. Queria que você resumisse seu momento e por que você permanece aí nos Emirados, embora não esteja mais comandando essa equipe. Primeiro prazer estar aqui, Mauro, falar contigo e com teus espectadores, ouvintes. É, eu vim para cá, mais um trabalho de longo prazo, mesmo eu tomando a decisão em conjunto com o clube de não dar prosseguimento ao mais um ano que tinha de contrato. Já estou aqui há quase 2 anos e dentro desse processo do dia a dia aqui, convivendo, vivendo o país, a cidade, com a família, tomei decisões particulares aqui que fizesse com que eu continuasse aqui. Então, por exemplo, eu mudei a minha central, que era de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mudei para cá, minhas filhas estão estudando, fazendo faculdade aqui, minha família tá bem estabelecida, gostou. Então, todas as decisões durante esse período foram decisões para continuidade aqui e viver essa experiência aqui em Dubai. Ela está dando certo, a família está feliz, e então foram decisões junto da parte profissional, foram decisões pessoais que eu tomei de continuidade, por isso que eu estou vivendo aqui no Emirados, vivendo aqui em Dubai, e claro, daqui vou para os países onde eu tiver que trabalhar, onde surgirem propostas para que eu possa voltar ao mercado e voltar a trabalhar. E você planeja voltar quando ao Brasil, depois desse período aí, até certo ponto longo, fora do país e fora aqui do futebol brasileiro? Assim, Mauro, não tem como. Eu depois, Mauro, depois do acidente que eu tive lá no Brasil de Pelotas, eu tinha algumas ideias, eu tinha algumas condutas, eu tinha algumas reflexões das quais eu mudei bastante. Antes eu tinha uma situação de que as coisas tinham que ser muito planejada para futuro, a longo prazo, e o acidente me fez ter outras atitudes. Quando minhas filhas me viram no hospital aquele dia, aquela noite fatídica daquela tragédia, ali eu certamente eu busquei outras formas de viver. Então, assim, eu não faço muito planejamento a longo prazo. Eu vivo o momento, eu vivo hoje. Claro que eu tenho aspirações, vontades, mas eu vivo o momento para que eu tire o melhor desse momento. Falar em voltar para o Brasil, claro que um dia eu vou voltar, eu quero voltar, mas hoje eu não sei qual vai ser o próximo passo, se vai ser a continuidade aqui fora, de uma nova oportunidade aqui, ou se vai ser realmente uma volta a um clube brasileiro. Então, eu não tenho essa definição, olha, eu quero amanhã para o Brasil, eu quero só ficar porque eu vou trabalhar no mundo árabe. Eu sou um profissional do futebol, estou aberto a novas oportunidades e planejamento, viver o momento da melhor forma possível e mais intensa possível. Para quem não conhece a história, em janeiro de 2009, né, um acidente com um ônibus do Brasil de Pelotas deixou 31 pessoas
transportava 31 pessoas, muitos se feriram, 3 pessoas morreram, e o Odair é um dos sobreviventes daquele acidente, né? Para quem não conhece a história a respeito desse acidente, que o Odair se referia há pouco, né? Nesse período que você está aí nos Emirados, teve propostas aqui do Brasil, de outros lugares, como é que foi esse período para você, Odair? Mauro, tive proposta, tive sondagens, isso muito me honra pelos trabalhos que eu fiz aí no Fluminense e no Internacional. É, isso mostra que os trabalhos foram reconhecidos. E só que no momento que essas sondagens e propostas vieram, foi um momento que eu não podia aceitar por motivos particulares, decisões que eu tomei aqui em relação à minha vida particular. Por exemplo, aqui eu preciso, quando eu faço a minha rescisão de contrato, eu preciso regularizar minha documentação no país para viver aqui. Então, como eu fiz investimentos, situações aqui, eu tinha que usar desse tempo para regularizar tudo para que eu tivesse apto mais à frente, né, a uma proposta. E quando as sondagens vieram no momento que eu não podia dizer sim, e tinha planejado outras situações para a minha vida no momento. Então, foi isso que acabou acontecendo, Mauro. Certo. Fala um pouquinho daí, como é que é o futebol no Oriente Médio, né? Muita gente fala, tem menos jogos, os jogadores, os técnicos têm intervalos muito grandes entre as partidas, às vezes até grandes demais. A questão climática também, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Questão religiosa também, muitos jogadores são muçulmanos, existem horários específicos em que há de se respeitar a fé dessas pessoas e eles não podem ter as atividades normais, alimentação e tudo mais. Queria que você fizesse aí um pacote falando um pouquinho das peculiaridades da região e do trabalho de um técnico de futebol no Oriente Médio. Mauro, assim, aqui tem um intercâmbio muito grande de profissionais, né? Não só de treinadores, como de jogadores também. A liberação para 5 estrangeiros e mais 2 Yangs poderem atuar. Então, na verdade, podem jogar 5 estrangeiros com idade acima de um 2002, por exemplo, que vai poder jogar nesse campeonato. Então, são estrangeiros por cada equipe, pode ficar um Yang no banco. Então, isso cria um intercâmbio muito grande, traz a possibilidade de montar equipes fortes e mais um intercâmbio de profissionais, de treinadores, de escolas diferentes, né, que vêm aqui no mundo árabe colocar seu projeto, seu trabalho, tanto para a sua parte pessoal quanto para a evolução e para o futebol local. Esse intercâmbio gera um campeonato muito competitivo, gera uma competição forte. Realmente não é um calendário que tem muitos jogos, ele tem espaço para treinamento, e isso é uma das coisas com a qual eu não vivia no Brasil e tive aqui. Então, isso foi uma das coisas que eu tentei me focar muito para produzir treinamento e ver se esse treinamento produzia melhora ou aquilo que eu trabalhava no período do jogo. Porque a gente muito discute no Brasil essa relação de tempo e performance, né, Mauro? Em relação a gente não tem muito tempo para trabalhar e aí acaba a equipe não produzindo uma performance tal. Se tivesse mais tempo, a gente poderia trabalhar mais. Então, aqui eu tive que me focar no método realmente de treinamento, evoluir nesse aspecto, buscar evolução também nesse aspecto, porque é uma evolução para minha carreira. Então, são características diferentes. Aqui tem um Ramadã no meio da competição, né, Mauro? Onde os jogadores não se alimentam em um determinado período, até praticamente 2 horas antes da partida. E como eles estão acostumados, eles praticamente não se alimentam, os jogadores locais, antes do jogo. Então, cria uma situação física diferente. Tem a situação do calor, em determinado período do ano é muito calor, isso exige demais. Então, são circunstâncias locais muito específicas que você precisa, vivendo aqui, buscar adaptação para que você crie uma performance ótima, boa, consiga resultados. E isso tudo faz com que um profissional cresça também dentro do aspecto profissional, né? A situação da língua, porque muitos usam de um tradutor. Eu, por exemplo, fiz questão de não ter tradutor. Eu fiz questão de aprender a falar inglês, a buscar essa evolução, a inserir essa situação da comunicação a mais na minha carreira como profissional, porque a gente muito fala também de profissionais brasileiros, do mercado brasileiro fora, muito se fala da língua, da comunicação. Então eu quis agregar isso a mim. Então quando cheguei aqui, eu ensaiava no hotel, eu escrevia,
eu ia no outro dia e falava o que não dava certo, eu corrigia, porque palavras do futebol são diferentes daquelas do dia a dia. Então, tudo isso são situações novas que foram aprendizados e acréscimos para a minha vida pessoal e profissional. Certo, esse é um ponto importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também do que você aprendeu como técnico, né? Nesse intercâmbio que existe muito grande com profissionais de várias áreas, jogadores da região e também jogadores de fora que chegam com outra cultura. O que mudou para você, para o técnico Odair Helma, nesse período aí dos Emirados Árabes? Assim, o Mauro, as escolas são variadas aqui, né? E aí o que é bom, por exemplo, aqui é esse enfrentamento com diferentes ideias, né? Eu acho que isso faz com que você possa crescer, buscar um crescimento para o seu time, para a sua própria profissão. Então, você enfrenta equipes que fizeram grandes investimentos, que trazem jogadores renomados do mundo para cá e criam uma qualidade de enfrentamento, uma escola diferente de sistemas e até de conceitos. Isso faz com que você, nesse enfrentamento e com o tempo de treinamento, possa buscar situações de conceitos para colocar em prática, realmente, para buscar evolução no teu trabalho, naquilo que tu pensa como ideia. E esse enfrentamento é ótimo. O que acontece, está acontecendo muito no Brasil também, e isso faz com que você, desde que você esteja disposto, né, a enxergar o outro e buscar uma evolução e buscar coisas para a evolução, é ótimo. Na volta ao Brasil, o que terá mudado no técnico Odair Helma? O torcedor que viu seus trabalhos, especialmente no Inter e no Fluminense, verá um Odair diferente na montagem da equipe, no repertório tático, métodos de treinamento. O que você acha que você vai carregar contigo dessa experiência internacional? Mauro, com certeza hoje eu sou melhor do que quando eu estreiei no Internacional. Quando eu recebi a oportunidade de treinar o Internacional em 2018, voltando da Série B, eu fiz os últimos 3 jogos da Série B e recebi a oportunidade em 2018, onde a gente fez um grande ano. A expectativa era de uma manutenção, de uma volta sem investimentos, e a gente conseguiu levar o Inter a terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, entre as maiores pontuação, com boa performance, com uma ideia bem clara de jogo, muito competitiva, os conceitos muito bem estabelecidos, dentro das características que nós tínhamos à disposição. Mas com certeza hoje sou melhor, porque tenho mais vivência, vivi mais confrontos, mais adversidades, e esse eu busco para mim. Num próximo passo, estar melhor do que eu estive no Internacional, no Fluminense, aqui no próprio Aluaça, essa evolução. Eu penso que a cada trabalho há a possibilidade de você implementar situações novas, desde que você esteja aberto a isso, e eu certamente num novo trabalho, num novo projeto, eu vou buscar situações novas que eu coloquei em prática no dia a dia nos treinamentos, que eu coloquei em prática em relação ao sistema de jogo, a ideia de jogo, isso tudo, claro que respeitando o momento do clube e as características dos jogadores que você tem à disposição. Você pode ilustrar, assim, é possível você citar alguma situação em que você hoje agiria diferente do que você fazia antes, no seu dia a dia, na montagem do time, durante um jogo? Você tem como ilustrar isso? Ou até o momento que você, de repente, percebeu no seu dia a dia, aí no exterior, eu deveria fazer dessa maneira antes e agora eu já sei que eu posso fazê-la. Assim, eu tentei nesse trabalho aqui também buscar algumas variações táticas, né, Mauro? Por exemplo, aqui nós chegamos a trabalhar com linha de 5, não. Eu cuido muito com essas nomenclaturas, né? Porque às vezes a gente fala linha de 5, a gente está levando para o lado defensivo, por exemplo, do aspecto defensivo. É, Muito mais para ter uma agressividade ofensiva e movimentos ofensivos pelas características dos jogadores que eu tinha à disposição. Então, esse repertório, por exemplo, no Fluminense, no Internacional, nós tínhamos um tripé de meio campo muito forte estabelecido, que era Rodrigo Dourado, Patrick e Edenilson. Aquilo deu uma consistência durante um tempo. 2018, 2019. 2019 a gente já buscou outras características de jogadores para fazer um jogo não só um jogo mais direto de velocidade, mas um jogo mais de troca de passes, um jogo mais apoiado. Tentamos implementar isso. No Fluminense, quando eu vou para o Fluminense, a equipe tem uma característica, e a gente respeita essa característica e tenta implementar algumas situações conceituais. Por exemplo, o Fluminense vinha de um ano muito ruim
brigando até o último momento num campeonato brasileiro, mas tinha uma personalidade de jogo, por exemplo, com o Diniz, até o Diniz ter saído da equipe, e o Marcão continuou depois, tinha uma personalidade técnica de jogo, e eu tentei dar continuidade a isso, né, mesmo que com características de jogadores diferentes, que isso muda muito, né, Mauro? Porque o Fluminense perdeu muitos jogadores, mas tentei implementar alguns conceitos que lá no Internacional deram certo, de equilíbrio de equipe, entre fase defensiva e ofensiva, e acabou produzindo um bom equilíbrio de time, um time bem organizado. Então, aqui, eu já busquei outras variações, implementação de outras variações, em algum momento deram certo, em alguns outros momentos não deram certo, e eu acho que isso é o dia a dia, é isso que você tem que buscar, visualizando o jogo, o treino primeiro, depois o jogo e as características para ver se aquilo está produzindo resultado e performance dentro do campo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tentei buscar uma variação, por exemplo, aqui para buscar uma agressividade ofensiva, porque nós perdemos aqui o melhor jogador, na minha concepção, o melhor jogador do Emirados Árabes é um brasileiro chamado Fábio Lima, que é naturalizado, joga na seleção do país, jogava no clube onde eu trabalhava. Com ele na equipe, Mauro, você pode desenvolver uma ideia de uma determinada forma, né? Porque ele te dá características ofensivas para proporcionar uma situação coletiva diferente. Nós perdemos ele por uma lesão mais séria, agora, graças a Deus, ele já voltou a jogar normalmente, então ele dá isso à equipe. Mas quando nós perdemos ele numa fase decisiva, a gente estava numa semifinal de Copa aqui, nós da comissão tivemos que sentar e, nós vamos continuar dessa forma ou vamos tentar uma mudança, uma variação para continuar buscando uma agressividade, uma parte ofensiva que ele dava com a qualidade dele, com a individualidade dele, entendeu, Mauro? Então é bem específico do exemplo que tu me perguntou sobre essa variação. Certo, claro. E um ponto importante quando você falou da linha de 5, né? Realmente as pessoas entendem muitas vezes como um sistema basicamente defensivo, quando a linha de 5 se transforma muitas vezes num 3, 5, num 3-5-2, no momento que você tem a bola, e você acaba atacando com muita gente, ou seja, Sim, desses você 5 dá jogadores, amplitude dois com usam os corredores e descem, né? exato. Você abre o Exato, campo. você dá largura ao campo e ao mesmo tempo você preenche o meio de campo, porque você pode trazer os pontas para dentro. Se o teu ponta tiver uma característica, por exemplo, eu usava muito esse movimento no Internacional com a vinda do D'Alessandro para dentro, jogar entre linhas, porque ele jogava na ponta, ele estava aberto na fase defensiva do jogo para preencher o espaço, mas na fase ofensiva do jogo ele ia entre linhas, ele tinha liberdade de movimento entre linhas e eu dava amplitude com o lateral. No Fluminense, nós também buscávamos bastante amplitude com os laterais, porque nós tínhamos determinadas características, por exemplo, nós jogávamos com o Nenê e com o Fred. Eles te dão uma característica para a equipe. Então a gente buscava essa profundidade pelo lado com os alas, com os laterais, e eles eram jogadores por dentro de definição que davam essa característica ao time de qualidade. Vou te dar um outro exemplo, Mauro, específico assim. Por exemplo, quando eu fiz uma mudança no Fluminense, pouco antes das finais das finais contra o Flamengo, nós fizemos uma mudança na equipe, colocando o Dodi na equipe. Nós jogávamos num 4-4-2, porque a numeração é numeração, é simples. O sistema ele é só número, né, Mauro? O jogo ele é movimento. Então as funções os movimentos acontecem dentro de campo. Então nomenclatura de 4-4-2 ou 3-5-2 ela é só um numeral. Mas nós jogávamos num 4-4-2 com o Fred e Nenê por dentro. E naquele momento a gente não estava, porque a gente pegou a pandemia, a gente tinha um crescimento ali no primeiro período, depois a gente teve que dar uma parada muito grande, e a retomada ela foi uma retomada que ela não mostrou o mesmo equilíbrio entre a fase ofensiva e defensiva do que antes. Quando eu tomo a decisão, nós da comissão técnica, de colocar o Dodi para fazer um tripé por dentro e abrir o Nenê lá no lado, não era para o Nenê ser um cara que jogasse do lado para dar profundidade e ficasse marcando o lateral na fase defensiva. Era para criar justamente uma agressividade de movimentos para frente e não para trás. Para trás a gente já tinha uma consistência. Então, às vezes, pela nomenclatura do jogador, considerado que talvez fez um movimento para se retrancar,
para se defender, mas na nossa concepção e na minha, era o contrário. E nós conseguimos isso, nós conseguimos ganhar uma agressividade de movimento para frente, que era a busca, porque o Dodi entrou na equipe dando posse, dando equilíbrio e dando possibilidade de jogadores como o Nenê, como o Fred, fizessem outros movimentos. Então, essa é a discussão que eu acho bacana e produtiva no futebol, entendeu, Mauro? Perfeito. O Daí, você tem visto jogos aqui no Brasil? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem visto e como é que você vê o momento do futebol daqui. Você vê avanços, mudanças do momento que você saiu. De 2019 para cá, melhorou e piorou? Só melhorou? Como é que você vê esse pacote geral? Eu falo 2019 porque foi um ano importante, né? Com dois técnicos que vieram de fora, que mexeram muito aqui com o mercado. Você teve enfrentamento com eles, inclusive no mata-mata de Libertadores contra o Jorge Jesus, né? Você pelo Inter e ele pelo Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho desse período, como é que você vê agora o futebol brasileiro, já que você agora acompanha aí de camarote, digamos assim. Eu talvez, né, Mauro, tenha sido técnico, não sei, não fiz essas contas, mas talvez eu tenha sido técnico que tenha mais enfrentado o Jorge Jesus em 2019 e 20, porque eu enfrentei ele pelo Internacional no Campeonato Brasileiro e nas quartas de finais da Libertadores, e depois enfrentei ele no Campeonato Carioca, onde nós jogamos 3 partidas seguidas e conseguimos produzir bom futebol naquelas finais, ganhamos, acho que foi a Taça Rio, e depois, Taça Rio, até segundo na turno. primeira, até na primeira partida da final, acho que jogamos melhores e não tivemos um resultado melhor, porque o Flamengo acabou vencendo aquele jogo e foi campeão. Mas conseguimos produzir contra aquela grande equipe que o Jorge Jesus montou e o trabalho dele, grandes enfrentamentos. Isso fez com que, claro que para mim, pessoalmente, como treinador, a cada jogo contra aquela equipe era um enfrentamento, era a busca de novas situações para gerar enfrentamento. E eu acho que isso, respondendo e colocando aquilo que você falou, eu acho que isso que criou em todo mundo. Aquele Flamengo veio avassalador no ano de 2019, né, em todos os sentidos, e acabou também produzindo que gerou aquela expectativa no torcedor que todos os clubes poderiam produzir aquilo que o Flamengo e o Jorge Jesus produziu. Nem todos poderiam, nem todos podem, porque há uma junção de fatores, mas fez com que todos também buscassem outras situações, outras formas, outros movimentos, formas de atuar. E vejo o futebol hoje, estou gostando muito dos jogos que estou vendo, Mauro, estou vendo todos. Já sou praticamente um árabe, fico a madrugada toda vendo jogos e vejo enfrentamentos. Claro que tem alguns jogos um pouco mais mornos, assim, mas tem jogo, a maioria dos jogos são jogos de enfrentamento de alto nível, de alto nível, de boa qualidade. Nós passamos por um período de Covid que tirou o torcedor do estádio, ainda quando trouxe o torcedor ao estádio, acho que criou também essa energia, deu essa energia a mais, mas eu acho que o futebol brasileiro está está sendo um grande campeonato brasileiro e estão se acontecendo grandes jogos, na minha visão. No futebol internacional, o que tem te chamado a atenção? Você observando também o futebol europeu, o futebol em outras partes do mundo? Agora é o reinício de temporada, né, Mauro? É o reinício de campeonato europeu. Está muito no início ainda. Eu acho que as equipes mudaram um pouco em relação a contratações. Talvez o Barcelona tentando buscar alguns jogadores para voltar a protagonizar, né, a disputar o protagonismo no cenário de Champions e isso tudo, mas ainda está muito no início. Os clubes ingleses continuam praticamente com a mesma ideia, Manchester City, Liverpool, e até agora eu vou aproveitar para fazer esse movimento também e tentar observar um pouco em loco, já que eu tenho essa oportunidade, então quero ver se consigo fazer isso para essa observação também no estádio e ver se consigo com colegas e com pessoas conhecidas do futebol para que eu possa ver alguns treinamentos na Europa. Como é que você pretende fazer esse roteiro? Você tem já uma ideia? Como é que você vai fazer? Tenho uma ideia, eu até modifiquei um pouco, porque minhas filhas estão voltando do Brasil, a faculdade começa agora, e aí surgiu a situação da seleção brasileira fazer 2 amistosos, eu acho que não estão confirmados ainda que vai ser na França, né? A princípio serão na Europa. Eu ouvi alguma coisa em relação a ser em Paris, na França, então estou tentando
reagendar a situação para fazer um tour aqui pela Europa, começando aqui pela Turquia, onde o Jorge Jesus está trabalhando no Fenerbahçe. A gente acabou tendo um contato ali nos enfrentamentos, e após a saída dele, quando ele foi para o Benfica, a gente teve contato, ele buscando informações a respeito de jogadores, de alguma situação, e a gente criou ali um contato prévio, e eu quero tentar restabelecer esse contato. Ele está aqui do lado, a 3 horas e meia de voo, tentar fazer essa observação em loco, conversar, visualizar treinamento, alguma coisa nesse sentido, dar seguimento aí aos clubes ingleses, e depois juntar tudo isso com os 2 amistosos da seleção brasileira, ver os jogos, poder participar lá dos treinamentos. Então, estou tentando encaixar tudo isso no roteiro de um mês, 45, 40 dias, para ver se eu consigo extrair alguma coisa, não só pela paixão que tenho pelo futebol, mas também profissionalmente e pessoalmente. E você deve estar por aí ainda no final do ano, durante a Copa do Mundo, né? Você também tem plano de acompanhar a Copa. Eu queria que você falasse dos seus planos com relação à Copa do Mundo e de como a região está lidando com esses meses que antecedem o Mundial, né? Já que muita gente, inclusive, vai ficar fazendo o vai e vem entre os Emirados Árabes, né? E a cidade de Doha, no Catar, que vai abrigar o Mundial. Com certeza, amor. Assim, aqui o meu planejamento é de acompanhar a Copa do Mundo, o máximo que eu conseguir de jogos. Eu tenho essa oportunidade de estar a 45 minutos hoje de Doha, né? E a estrutura que vai ser colocada à disposição aqui nos Emirados, em Dubai especificamente, vai ser uma estrutura, por exemplo, está se organizando uma situação de abrir não que vai se construir um aeroporto, já tem um aeroporto, mas se vai se colocar um espaço exclusivo para voos de 30 em 30 minutos para Doha, para que as pessoas possam ficar em Dubai, se hospedar em Dubai, e possam viajar no dia pela manhã, e ficarem até a noite lá e fazer o retorno a Dubai. Por quê? Porque a logística em Doha, ela está muito difícil, não tem tanto espaço, o mundo vai para lá, então está gerando essa dificuldade de hospedagem, então está se criando esses espaços, essas logísticas diferentes. Eu vou tentar me aproveitar disso, né, da oportunidade que tenho de viver aqui, e de fazer esse bate e volta, buscando, assistindo jogos, e também ainda vou esperar a confirmação, mas me parece que 2 ou 3 ou até 4 seleções podem fazer o camping, a pré-copa aqui no Emirados Árabes, aqui em Dubai, e isso com certeza vai criar a oportunidade de talvez, tendo a liberdade de observar treinos e essas coisas, poder acompanhar. E passo um recado às pessoas que querem ir a Doha, que já comecem a ver essa situação de logística, de local para ficar, porque realmente os preços estão aumentando, porque tem pouco espaço. Então eu acho que é uma forma de buscar uma boa oportunidade para as pessoas que querem a Copa do Mundo. Sem dúvida. E quando você foi para aí, ainda vivíamos uma situação em que os 2 países não tinham relações, né, relações diplomáticas, né? Os Emirados Árabes, assim como o bloco comandado pela Arábia Saudita, tinha rompido com o Catar, né? Então, o Catar estava cercado por países que não se relacionavam diplomaticamente com ele, fronteiras fechadas. Os Emirados também, a mesma coisa, é a Arábia Saudita, né? Esse vai e vem, inclusive, seria impossível, né, há pouco tempo atrás, quando os países ainda estavam nesse, digamos, nesse imbróglio, que foi superado. Isso foi depois deixado de lado, voltaram a abrir fronteiras e tudo mais. Isso teve algum impacto para vocês que são profissionais do futebol aí? Eu me refiro por conta das competições locais, dos cuidados que acabam sendo maiores. Eu lembro que em 2019 eu fui cobrir o Mundial de Clubes, que o Flamengo participou em Doha, e o Flamengo jogou contra o Al Hilal, o time lá da Arábia Saudita, e os torcedores não podiam atravessar a fronteira, né? O time de torcida gigantesca na Arábia Saudita deveria invadir Doha para ver o seu time em ação, mas tinha pouco mais de 100 torcedores que eram residentes, basicamente aqueles sauditas que ainda residiam naquele momento lá no Catar, já que os demais, todos praticamente, voltaram para o território saudita quando houve o rompimento entre esse bloco comandado pela Arábia Saudita e o Catar. Isso tornou a vida aí um pouco mais tranquila, esse vai e vem. Queria que você falasse um pouco disso, especialmente porque vocês, profissionais do futebol, obrigatoriamente têm que viajar na região, né? Porque os jogos das competições internacionais acontecem. Não, eu acho que agora, Mauro, eu não sei, eu não posso dizer especificamente nessas relações internacionais aí, se devido à Copa do Mundo
se sentou-se à mesa e buscou novas possibilidades, né? Se foi isso especificamente, ou se, independente da Copa do Mundo, os países buscaram esse entendimento. Não vivi nenhuma restrição aqui no Emirados. É claro que, por exemplo, quando o Covid estava mais em alta no mundo e aqui também, as decisões aqui elas foram muito, por exemplo, Abu Dhabi tinha uma situação mais restrita do que Dubai. Então, para você ir de Dubai para Abu Dhabi, você tinha que cumprir certos requisitos para poder, né, dentro do próprio Emirados. Mas eu, aqui vivendo aqui, acho que essa diplomacia está bem estabelecida e eu acho que não vai ter nenhum problema com relação a isso, com essa liberdade de movimento das pessoas, de ir e vir. Não sei se foi só a Copa do Mundo ou independente da Copa do Mundo, os líderes sentaram e chegaram a um consenso para que as coisas pudessem ser melhores nesse tipo de movimento, né, Mauro? Qual jogador brasileiro pouco conhecido no Brasil você destacaria aí no futebol da região, não só nos Emirados Árabes, mas também até em outros países da região, que você eventualmente tenha visto em ação? Tem muito jogador que vai para essa região do mundo, né? E o povo aqui não conhece, porque os caras mal jogaram no Brasil e são bons jogadores. Eu queria que você ficasse à vontade para citar um ou outro jogador que chame a atenção e que você traria, né, se você pudesse, para jogar num time brasileiro quando você voltar a trabalhar por aqui. Tem muitos jogadores, Mauro. Realmente é um mercado de brasileiros que às vezes nem mesmo nós, não só o torcedor, nós profissionais que estamos no dia a dia e que precisamos buscar novos jogadores a todo momento para um novo clube ou para uma nova situação, a gente acaba não tendo esse conhecimento. Muitos jogadores brasileiros na Arábia Saudita, muitos jogadores no Catar, muitos jogadores aqui no Emirados Árabes. Por exemplo, eu te falei no início da conversa que, na minha visão, o melhor jogador do Emirados, um dos melhores, né? Tem jogadores locais de altíssimo nível na seleção, mas um dos melhores jogadores é brasileiro, naturalizado, Fábio Lima, que não teve uma passagem aí muito destacada nos clubes, saiu jovem daí, já está há 7 anos aqui, 6 ou 7 anos, e é o destaque do país, é um jogador de altíssimo nível, de qualidade, jogador brasileiro na essência, definidor, drible, inteligência para jogar. E tem vários jogadores, por exemplo, o Caio, que jogou comigo, teve uma passagem no Internacional, que era do Botafogo, está no Al-Ain, que fez um ótimo campeonato ano passado, foi campeão ano passado. Nesse mesmo clube, teve um jovem que o destino, eu que fui o treinador que dei a primeira oportunidade ele no profissional do Internacional, Eric, lateral esquerdo, que está no Al-Ain, hoje é um jogador que o país está buscando a naturalização, porque ele veio dentro daquela situação de idade para que pudesse ali na frente ser naturalizado. Então tem muitos brasileiros, Mauro, que têm boa qualidade, destaque, que encontraram nesse mundo aqui uma oportunidade. Às vezes no Brasil, esses jogadores acabam não tendo a oportunidade que encontram nesses mercados e conseguem mostrar seu futebol, a sua qualidade e se desenvolver e levar o nosso futebol, né? Futebol brasileiro de qualidade para o mundo. Qual a dividida que o Odair Hellmann não pode perder? Ô, Mauro, tu só faz pergunta difícil, hein, Mauro? Difícil de qualidade. Qual a dividida que eu não posso perder? Eu não posso perder a dividida do meu caráter, da minha honra, do meu exemplo para os meus filhos. Eu não posso perder isso também no meu lado profissional. Eu acho que o profissional e o pessoal, essa conduta, ela precisa ter uma retidão. Então, é isso que eu me baseio, é isso que eu tenho como filosofia. Acredito muito na relação humana, não só na boa convivência entre as pessoas, mas também no lado profissional. É um dos meus pilares da minha gestão, do meu trabalho, é a relação humana. Eu acredito que a relação humana ela faz uma grande diferença. Eu acho que nós estamos em momentos no mundo, no Brasil, de muita discussão, embate, e eu acredito muito no equilíbrio. Então, por isso que te respondi dessa forma. Esse foi Odair Hellmann, técnico de futebol, ex-internacional, ex-fluminense, trabalhando agora, vivendo durante um período nos Emirados Árabes, mas em breve certamente volta aqui ao futebol brasileiro para dar sequência à sua carreira, treinando algum grande clube, com certeza. Odair, obrigado por conversar conosco no Dividido aqui no All Sport. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos.
É isso aí. Então, até o próximo Dividida. Valeu e saudações. Qual?